Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a nossa aula de hoje é voltada para a terceira etapa do ensino médio, do terceiro semestre, módulo 2, unidade 2. E o tema é bascos, catalães e o separatismo na Espanha. E aí eu trouxe nessa imagem para tentar retratar justamente essa ideia, né, da separação dos conflitos, né, que tem ali na Espanha. Lembrando que é o seguinte, nós estamos tendo uma aula de geopolítica. Quando se fala de geopolítica, nós estamos falando justamente de uma área dentro da geografia que estuda a questão da política mundial, das relações políticas mundiais. Então, a geopolítica, ela envolve esses aspectos, tanto os aspectos relacionados à questão dos conflitos, das guerras, quanto também o contexto histórico da atualidade, né? O que ocorre, o que está ocorrendo na atualidade. Então, quando se fala de geopolítica, é justamente essa área que trabalha os aspectos políticos dentro da geografia, né? Que tem essa análise, que tem justamente esse olhar, né? E na aula de hoje nós estaremos trabalhando justamente com a questão da Espanha, né? Tendo esse olhar para esse país e os conflitos, né, que tem ali dentro daquela área. Lembrando que a Espanha ela se encontra no continente europeu, né, na Europa. Então essa é a ideia, né, para a gente estar trabalhando na aula de hoje. Vamos lá, então? A Espanha, assim como inúmeros outros estados atualmente constituídos, é um território multinacional, ou seja, é formada por várias nações ou por diversos grupos étnicos, né? Então, várias nações ou diversos grupos étnicos, regionais, né? Com identidade nacional diferenciada daquela do país a qual pertencem. Nesse sentido, esse território é um dos principais locais do mundo em que há movimentos separatistas, né? Com um forte clamor pela independência local em busca da constituição de um novo país. Então, a Espanha é um país que tem toda essa diversidade em relação aos aspectos culturais. Tem toda essa diversidade de grupos. Então, há grupos ali dentro da Espanha que não concordam de fazerem parte desse país e que têm o objetivo de separar, né, de se tornar um país independente. Então, justamente pelo processo histórico, cultural, se a gente for fazer uma análise, justamente, né, se a gente for fazer uma análise do contexto histórico, a gente consegue entender que é justamente por isso, né? Porque cada um desses grupos ali que estão ali na Espanha tem as suas características individuais, tem o seu contexto histórico. E isso leva justamente esse objetivo, né? De separar, né? De criar tantas ideias, tantos objetivos separatistas, né? Tantas comunidades separatistas no sentido de se tornar independente. Quando se fala separatista, é isso. É se tornar independente, né? Criar um novo país. Essa é basicamente a ideia. Vamos dar continuidade. A existência de movimentos separatistas também no mundo chama atenção para o quê? A inconsistência da ideia de unicidade do Estado moderno, né? O que é essa ideia de unicidade? É como se o Estado ele fosse único mesmo, ele detém todo o poder, toda a articulação, em que o estabelecimento de suas fronteiras obedece mais às relações históricas de poder do que propriamente ao sentimento de pertencimento de suas populações. O que significa que esses estados, né, esses países, eles seguem mais as relações históricas de poder, principalmente a questão das suas fronteiras, do que o sentimento de pertencimento, né? Esse é o caso dos catalães, né, que assim como outros grupos étnicos espanhóis, como os bascos, os navarros e outros povos da Espanha, possuem um forte sentimento separatista, né, que é alimentado pelo nacionalismo arraigado que esse grupo regional possui,
né? Então, os catalães eles têm essa ideia de se tornar independente, né? De se tornar independente. É um grupo regional que tem a ideia de separar da Espanha e se tornar um grupo independente. Mas o que leva a isso? São características, né? Ao longo do tempo. São grupos que são formados ao longo dos anos. E esses grupos têm todo um contexto histórico. E um dos questionamentos que é abordado é em relação à questão da fronteira, a questão do território. Eles fazem parte, né, esses grupos fazem parte da Espanha, estão dentro do território da Espanha, mas não se consideram, não têm a identidade de espanhol. Não tem a sua identidade como um povo da Espanha. Não tem aquela ideia da nacionalidade. Por quê? Porque esses grupos são grupos regionais. Eles têm a sua própria identidade, o seu próprio olhar, as suas próprias características regionais. Por isso que eles têm como objetivo a separação, né? Se tornarem independentes. Justamente por quê? Porque quando eles se tornam independentes, eles têm a sua força política, se tornam um país, detêm o seu próprio governante. Então, assim, há toda uma questão, há todo um debate a se fazer, né? Lembrando que é justamente pela questão, né, desses grupos não se identificarem, né? Não se despertarem, né, esse sentimento nacionalista, tendo a Espanha enquanto um país de origem deles, né? Mas eles consideram, a visão deles, o olhar deles é mais voltado para a questão regional. Vamos dar continuidade. Os registros mais antigos sobre a presença desse povo na região são do século XII. Durante muitos anos, a Catalunha também integrou o reino de Aragão, em conjunção com o domínio de Barcelona, né? Mas foi com a Guerra de Sucessão Espanhola, que foi de 1702 a 1714, que o seu território passou a se tornar, de fato, parte do Estado espanhol. Então teve todo o envolvimento, né? Então a Catalunha, ela tinha características, né, de se tornar, né, justamente um país, mas houve toda uma questão política ali e tal que fez com que esse grupo se tornasse, né, fosse justamente parte do território espanhol. Vamos dar continuidade. Após esse período que a Catalunha começou a se diferenciar economicamente do restante do território espanhol, assim como aconteceu com os bascos, tornando-se um dos primeiros locais da Europa a seguir o processo inglês de industrialização. Foi uma região pioneira na primeira e na segunda revoluções industriais, urbanizando-se e de forma intensa e constituindo cidades verdadeiramente desenvolvidas, com destaque para a capital, Barcelona. O que ocorre? A Catalunha, então, por ser uma região ali, né, um grupo ali da Espanha, se consagrou, né, no processo de industrialização, tanto da primeira quanto da segunda Revolução Industrial, e também no processo de urbanização. E isso fez com que aquela região se desenvolvesse economicamente falando, né? Se tornasse uma região forte economicamente, né? Inclusive uma das mais importantes ali da Espanha. E tudo isso, né, levou-se, né, à ideia, né, da separação, contribuiu para a ideia da separação, para que eles lutassem, inclusive eles lutam até nos dias atuais, para a separação, né, para que eles se tornem um território independente. Mas tudo isso é justamente pelos aspectos de desenvolvimento industrial e urbano que teve aquela região. Vamos dar continuidade? Atualmente possui economia comparável à região da Catalunha, ela possui economia comparável à de Portugal, abrigando muitas grandes empresas e sendo um dos principais centros comerciais e turísticos da Espanha, né?
Essa conjuntura, somada ao fato da Espanha ter sido uma das principais afetadas pela crise recente da União Europeia, vem contribuindo ainda mais para o acirramento das relações entre o governo local e a administração nacional. Em termos culturais, os catalães, né, são muito diferentes do restante do país. Então, o que acontece, principalmente no âmbito econômico, a Espanha vive, né, é um dos países que mais viveu a questão da crise, né, relacionada à crise econômica, mas mesmo assim aquela região da Catalunha ali é uma região que se destaca, né, então, principalmente no âmbito econômico, né, industrial, de urbanização. As características daquela região, daquele povo, né, as características culturais, são diferentes das demais áreas da Espanha. Então, eles têm, é o que eu disse para vocês no início da aula, né? Eles têm características diferentes. E essas características culturais no contexto histórico é que leva justamente, que diferencia essa região e que faz com que esse povo se torne, né, independente, né? Que leva, que desperta esse desejo do povo se tornar independente. Essa é a ideia básica daquele povo, né? Justamente por todo esse contexto histórico, nessas características marcantes que eles têm. Vamos dar continuidade. O governo da Catalunha também, inclusive, faz questão de manter essas diferenças, né? Haja vista que o idioma oficial adotado é o catalão, né? Que é ensinado nas escolas como única língua nacional, tendo o espanhol apenas como um dialeto estrangeiro. Em 2010, um referendo, né, na Catalunha estipulou a proibição sobre as touradas, uma da tradição espanhola, né, não comungada pela população catalã. E desde a questão das línguas, né, que são abordadas ali nas escolas da Catalunha, eles não têm, né, o espanhol como língua oficial. Então, eles preservam as características regionais, as características locais ainda, né? Então, ainda há essa ideia de preservação das suas características, né, da sua identidade cultural, né? Então, ainda há essa ideia dessa preservação, né? Mesmo no contexto geopolítico, né, que o mundo vive, mas eles ainda optam por isso. A questão também deles terem um governo local, né? Eles não concordam ainda também com algumas manifestações culturais da Espanha, né? Então, assim, é algo que, como as touradas, então não é algo assim muito aceito por eles. Vamos dar continuidade. E apesar de todas essas rusgas e diferenças, né, além de constantes pressões pela independência, é importante considerar que não há nenhum tipo de conflito armado nessa questão. Trata-se de um movimento político pacífico, em que eventuais ações de violência costumam ser fortemente repudiados pela população. Já protestos e manifestações são comuns, né? Mesmo sem um consenso entre os habitantes sobre essa questão, né? Já que nem todos são favoráveis, os catalães, né, são favoráveis à independência da Catalunha, né? Então, lembrando que esse conflito não é um conflito com... né, que essa situação não tem um conflito de guerra ali, né? Um conflito armado. Pelo contrário, né? É tudo de uma forma pacífica. Eles querem se tornar independentes, mas de uma forma pacífica. Tanto é que não são todos, né? Não são todos que vivem ali naquele território que defendem a independência, né, daquela área. Apesar que eles ainda conservam, né, as características culturais, eles ainda defendem as características culturais deles, mas tudo de uma forma pacífica, né? Então, eu acho que uma das questões interessantes de se entender isso é essa questão, né? De que a questão pacífica de se conduzir, né? Por meio de manifestações, por meio, basicamente, de tudo de uma forma mais pacífica, né? Sem nenhuma manifestação relacionada a conflitos diretos, né? Armados ou revoltas, mas tudo de uma forma tudo pacificamente, né? E é isso então, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Estamos encerrando aqui, né, mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E até a próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!